meio torto, sei lá, mas não tem nada. Não tem nada não. Tá. Olá, queridos. Boa tarde, paz e graça. Estamos felizes por estarmos aqui nessa tarde. Esperando vocês entrarem. Quero agradecer a Deus por mais essa tarde, por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui juntos para compartilhar um pouquinho a mensagem do Senhor. Está aqui já conosco a amada Magna, nosso pastor Marcelo, bem-vindo, nosso querido pastor. Quero dar um bem-vindo para minha filha Bárbara, para a família Vida em Resgate. Bem-vinda a todos agora que está entrando, que Deus possa te abençoar ricamente. Como é que está aí o áudio? Se estiver saindo ok, me dá um joinha aí, se não, para me dar uma arrumadinha aqui, tá bom, queridos? É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde para compartilharmos um pouquinho do que Deus tem feito. Deus tem sido um Deus maravilhoso, um Deus ótimo, um Deus abençoador. E nessa tarde Deus reservou para nos abençoar. Então a palavra do Senhor diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então devemos ser gratos por estarmos aqui nessa tarde, louvando, bendizendo, exaltando o Senhor. Ser gratos pela sua vida também que está aí do outro lado, né? Ser gratos a Deus pela igreja, pela família, ser gratos a Deus pelos amigos, ser gratos a Deus por tudo. Devemos agradecer. A palavra do Senhor diz para nós sermos gratos. E esse é o tempo de nós exercermos essa gratidão. Quero agradecer a cada um que está aí conosco. Paz e graça, amada Lu, que Deus abençoe. Paz e graça aos nossos pastores da IBMS. Paz e graça para todos os amigos que estão aí conosco, entrando. Estamos esperando um pouquinho a pastora Tati entrar conosco. Amém? Da Vida em Resgate. Deus tem sido maravilhoso, queridos, nesses dias. Também te amo, Lu. Um beijão para você, saudade. A Olá, paz, pastora. Paz, tudo bem? tudo na paz e vocês. Também estamos bem aqui. Amém, glória a Deus. É um prazer muito grande participar desse momento maravilhoso com vocês, com a sua igreja, com você, pastor Elaine, que já tinha um tempo bom que a gente não se via. Muito feliz e muito feliz também de poder falar da palavra do Senhor, ser usada por Deus nessa tarde para abençoar a vida de vocês e também ser abençoada. Verdade. Porque quando nós falamos de Deus, quando nós ministramos a palavra do Senhor, primeiro ela é ministrada em nós. Nós somos atingidos e alcançados por essa palavra, porque nós só damos aquilo que temos, não é verdade? Sim, Então eu pastora. creio, então eu creio que será uma tarde muito gostosa na presença de Deus e uma tarde diferente, né? Com todo esse contexto que a gente está vivendo, com toda essa realidade, hoje a gente ministrar a palavra do Senhor, fazer um culto online, virtual, é novidade. Pelo menos para mim, para nossa igreja, era novidade. E assim, e é bom porque os irmãos interagem com a gente. Há uma interação, eles participam juntos, né? Olha, vão mandando mensagem. Então, quando você vê, você tá falando de Jesus e as pessoas estão falando junto com você, confirmando, recebendo e dando aquele feedback legal de que é isso mesmo, é bênção e o Senhor vai nos abençoar. Então, é muito bom, é muito gostoso, fico feliz. Para mim é um privilégio ter recebido o seu convite e poder contribuir com esse trabalho lindo que vocês estão fazendo através das redes sociais. Isso é muito bom, viu? Amém, pastora. Eu também estou muito feliz de estar vendo você agora. Já tinha um bom tempo que a gente não Sim, estávamos se vendo ou verdade, presente desde que saímos da nossa igreja, né? Você verdade. também, que éramos da mesma igreja, para quem não sabe, conheci ela na igreja do pastor Ricardo Batista, Ministério da Graça, o qual
nós nos tornamos próximas. Ela é parente da missionária Rosinha, viu, Sou queridas? sobrinha, né? Sobrinha So- da Rosinha. Isso, é a sobrinha da nossa amada missionária Rosinha. E eu falei, a Tati agora é uma pastora, então Oh, que preciso bênção. ouvi-la, precisamos receber um pouquinho. Para quem não sabe, a Tati, ela também era bancária, né? E Verdade. agora está fazendo a obra do Senhor, antes trabalhando e agora totalmente envolvida na obra de Deus como pastora, como mãe, né? E aí, pastora, como é que Esposa. esposa, dona de casa e tudo Verdade. mais? Desse jeitinho, vivendo isso aí que você falou. Então, assim, para mim também foi um momento muito importante. Resumindo rapidinho um pouquinho da minha realidade de vida, né, de antes e de hoje, para mim também foi um momento muito importante e muito gratificante, porque eu trabalho desde os meus 14 anos. Então, sempre fui muito ativa, né, produtiva, no sentido de trabalhar, de trazer sustento, de contribuir com o sustento. E tive 3 filhos. E eu tive 3 filhos trabalhando. Então, eu nunca tive aquele prazer de ser mãe, de cuidar. Eu ficava os primeiros meses ali com os meus filhos, amamentando, e logo depois do 6º, 7º mês, eu tinha que voltar ao trabalho, então era muito corrido. E aí, assim, eu me via uma mulher que trabalha fora, que tinha que estudar muito, porque o trabalho exigia isso da gente. E aí eu estudava ainda para me formar, para terminar, né, minha faculdade. E aí tive 3 gravidez, o marido trabalhando na igreja. Então, quando eu despertei, eu tinha perdido muita coisa. E o que eu perdi, que foi o que Deus me cobrou, foi a minha presença como mãe, como educadora. Porque quem educa são os pais, né? Nós que educamos, nós que formamos o caráter do nosso filho, e a escola, ela ensina. E eu senti muita falta. Então, há 4 anos, eu abri mão, entre aspas, né? Porque eu ainda Uau. continuo trabalhando, abri a minha empresa, continuo trabalhando na área financeira, comercial, continuo trabalhando com consultoria financeira. Então, a gente nunca para, porque é necessário, né? E aí, quando eu abri mão, eu falei, não, agora chega. Foram 15 anos de muita atividade, muito acelerada, saindo 7 horas da manhã de casa, chegando às vezes 10 da noite, porque do trabalho corria para a igreja, porque era líder na igreja também. Então, assim, foi um tempo que Deus usou meu marido, abençoou a nossa vida, que o meu marido também bancário, passou no concurso público, e aí ele falou, não, agora você pode desacelerar um pouquinho. E Que aí, bom. nesse desacelerar um pouquinho, né? A gente tinha só um filho, que era a Ana. E aí, nesse desacelerar, ele, vamos ter mais um, aí eu, vamos. Ele, mais um, aí eu, vamos. E finalizamos em 3 bênçãos, né? Então, assim, eu sou privilegiada, eu me sinto privilegiada, por isso que a palavra que nós vamos compartilhar hoje fala um pouquinho disso, porque eu quero que as pessoas elas voltem um pouquinho, sabe, na sua vida, assim, nas suas lembranças e vejam de onde Deus as tirou. Então eu sei Amém. de onde Deus me tirou e Uau. eu sei onde Deus tem me colocado e ainda irá me levar. Então, o que nós vamos compartilhar hoje é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. É de fundamental importância para a nossa consciência em Cristo. De saber quem Ele é, o que Ele tem para nós, qual a nossa identidade nele. O que verdadeiramente nós precisamos priorizar. E devido à nossa geração hoje ser muito acelerada, tanto para o homem quanto para a mulher, ambos são muito cobrados, a gente se perde um pouquinho no caminho. A gente começa a inverter os valores e Deus vai ficando em segundo plano, sabe? Então, assim, hoje eu tô com 43 anos de idade. Então, eu me sinto, assim, realizada em várias áreas da minha vida. E eu paro para pensar, eu falei, Deus, a mulher, falando de mulher, com 43 anos de idade, às vezes está cansada, não tem mais sonhos,
acha que já não tem mais esperança, acha que não precisa fazer mais nada, que não precisa estudar, que a idade já alcançou, que já não dá para fazer aquilo que você queria fazer. Então, aí dá aquela travada. Por quê? Porque acontece comigo também, acontece com todas, né? Verdade. Eu Verdade, acredito pastora. que existe uma curvinha, né, de felicidade aí no ápice da felicidade da mulher, que é ali entre os 40 e 50 anos, que até hoje eu estava conversando com as irmãs da igreja sobre isso. Então eu não me identifiquei nessa curva, dessa estatística, Uau! porque ela vem justamente com o padrão do mundo. E aí, quando nós paramos para analisar a nossa vida em Cristo, a nossa identidade em Cristo, e muitos se perguntam, ah, mas eu sou racional, nós não fomos chamados para ser racionais. Nós não fomos chamados para viver o natural aqui deste mundo. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. E aí, com essa correria, com essa vida acelerada, nós esquecemos disso. Perdemos a nossa identidade em Cristo. Mas através da palavra do Senhor, Ele vem resgatar tudo isso em nós. E nós não iremos perder aquilo de melhor que Ele tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, fala, antes de você entrar na palavra, fala um pouquinho Sim. como que você conciliava o trabalho bem corrido como bancária, e eu me lembro muito bem que é bem corrido, você tinha que dar o máximo de você, mexendo com o público, e conciliava a igreja, o trabalho e a família. Como é que você fazia? Dá aí uma dica aí, uma das suas pérolas para as mulheres que estão aí conosco nessa tarde. Ah, dou sim, né? São muitos testemunhos. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar e quem não gosta de coisa boa, né? E a gente tem muito acesso hoje com as coisas boas. Então, assim, eu comecei a trabalhar em banco muito cedo, com estágio, não perdi a oportunidade. A porta que foi aberta para mim ali, eu agarrei porque eu vi Deus nela. E quando começaram que a vitrine se abriu, na verdade a vitrine se abriu, eu sabia que eu poderia crescer aonde eu estava, que ali onde eu estava plantada, eu poderia dar muitos frutos. Eu falei, Deus, eu quero crescer nessa área. Eu gostei da área comercial, lidar com o público. E rapidamente eu fui promovida, eu fui contratada como escriturária, fui para Caixa, ser caixa de banco. Meu primeiro banco foi o Bradesco. E aí logo o meu gerente geral me viu ali como, né, uma pessoa dinâmica e eu já fui para a área comercial. Quando eu fui para a área comercial, tudo mudou. Por quê? Porque você sai de 6 horas para trabalhar até 10 horas. Tudo muda. Então a rotina muda, né? E aí começou aquela correria na minha vida. E na igreja, esposa presente, porque meu marido exige muito isso de mim. Essa presença física, essa presença com tempo de qualidade, ele exige muito, então a gente tem que se desdobrar. E a mulher não tem só os afazeres do trabalho, né? Quando chega em casa, todo mundo costuma dizer que começa o segundo turno, e é verdade. Começa E é o mesmo. turno pesado. E é um turno pesado. Então, assim, nunca fugi da minha responsabilidade de dona de casa, nem de esposa e nem de profissional. Então, é difícil conciliar? É difícil, eu sei que é difícil, mas nós precisamos ver Deus em todas as coisas. Eu lembro de um momento muito interessante quando eu estava no banco, que nós estávamos fazendo um curso sobre identificar documento falso, cédula falsa, aquilo que era falso. E ali naquele momento, e o tempo muito corrido, saindo muito cedo, então o devocional com Deus, ele acaba sendo um pouco limitado, e isso vai te fazendo falta, principalmente quando você é líder. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo em todas as coisas. Eu preciso que o Senhor fale comigo nos detalhes. E ali a gente fazendo esse curso, para identificar a documentação falsa de um cliente, de uma fraude. E Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu quero que você se esforce em aprender aquilo que é verdadeiro. Eu quero que você se esforce em me conhecer naquilo que eu sou. E eu falei, amém. Senhor, amém. Amém, Deus. Então eu não tenho... Glória a Deus. E naquele momento ali, Deus falou que Deus estava falando comigo no meio de um curso com mais de 50 profissionais e eles fazendo perguntas. E aí Deus falou isso no meu coração e eu peguei essa palavra e guardei.
E aí, quando teve a prova no curso, me lembro como se fosse hoje, o instrutor chegou e falou bem assim, como vocês vão identificar o que é certo ou o que é errado? E ali na mesma hora eu falei assim, porque nós vamos nos concentrar em estudar o que é verdadeiro e não o que é falso. Meu Deus, Nós vamos forte. estudar a cédula verdadeira, porque através do que é verdade nós vamos identificar aquilo que é falso. Então, até mesmo durante o meu trabalho, eu recebia do Senhor, Ele não me deixava vazia. Mas é muito difícil, sim, a conciliação de profissional, esposa, dona de casa, mãe e líder religiosa. Pensa, mas Deus deu esse dom foi para quem, pastora? Para nós, nós, mulheres. é verdade. Ele sabia que nós temos condições para isso. E Jesus conquistou isso para nós. A mulher não era reconhecida, mas quando Jesus veio, ele passou a reconhecer a mulher. Um exemplo disso é a mulher samaritana, que estava lá no poço. Deus começou a dar voz para as mulheres. Deus, quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou para as mulheres e ele mostrou lá, eu estou levantando vocês, uma geração de guerreiras, uma geração de mulheres que faz a diferença. E é isso que nós precisamos entender. É essa consciência que nós precisamos ter. Porque nós temos a identidade de Cristo em nós. E ele nos chamou. Então, para as mulheres aí que trabalham fora, é fácil conciliar, viu? São 5 tópicos importantes aí que você vai conseguir conciliar com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional e também com a sua vida espiritual. Porque a gente precisa cuidar muito da nossa vida espiritual. Porque da mesma maneira que nós alimentamos o nosso corpo físico para aguentar levantar cedo e trabalhar, para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família, assim também nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, que é a comunhão com o Senhor, que é a intimidade com Deus através da oração. Porque se nós nos alimentarmos, pastoras, só uma vez por semana, que vamos generalizar, que são aos cultos de domingo, se você for para a igreja só no domingo, se alimentar da palavra só durante 2 horas, durante o culto, orar durante 10, 20 minutos no culto de domingo, eu não sei como que a pessoa ainda está viva, em pé espiritualmente. Ela morre. Então, a gente precisa se alimentar da palavra. E com a vida acelerada que nós, mulheres, levamos, a gente tem que ser o quê? Dinâmica e inteligente. A gente tem que correr e falar, Deus, fala comigo em todos os momentos. O que o Senhor tem para falar comigo agora com o meu chefe me cobrando, com o meu chefe me humilhando, agora comigo aqui em pé nesse ônibus indo trabalhar. O que o Senhor tem para falar comigo? Fale comigo, Senhor. E ali Deus ministra humildade, ali Deus ministra restauração, ali Deus ministra amor com o próximo na sua vida. Então a gente tem que ter essa sabedoria de saber aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Porque não existe coincidência, tudo é uma providência. Ali existe um conjunto de providências que Deus vai traçando na nossa vida no dia a dia para nos moldar, para nos tratar, para trabalhar o nosso caráter, para nos fortalecer na presença dEle. E é assim que eu guio a minha vida. Continuo sendo profissional, continuo sendo mãe, dona de casa, esposa, principalmente, e também pastora. Então, pensa, Deus é muito bom, não é? É verdade. A gente fica cansada, mas é muito gratificante. Você ter a consciência e a certeza que você está no centro da vontade de Deus. Uau, amém? Isso é forte. Amém, amém. Muito bom mesmo, pastora, porque a gente percebe que Deus nos deu uma graça muito grande, uma força muito extraordinária. E também basta administrar um pouquinho o tempo, priorizar Deus, né, pastora? Pelo que você falou aí, você priorizou Deus dentro, como centro da sua vida, você chamou Deus para o seu ambiente de trabalho, para Ele te direcionar em tudo. Por isso você é quem você é, uma linda pastora, uma ótima mãe. E eu conheço você um pouquinho e sei também que ela é uma exímio dona de casa, viu, amados? Pode chegar lá, já fez comida pra gente, já estive na sua casa, então eu sei de quem eu estou falando. Ela é ótima em tudo que ela faz. Por isso que Deus tem te confiado tudo, pastora. E mais agora
o pastorado, né? Que é uma, como eu digo, ser mãe de multidões, né? É Como eu sou a verdade. pastora aqui, então eu sou mãe de muita gente. E conciliar isso tudo também não é fácil. Fácil, não é fácil. Porque a gente tem que lidar com a nossa vida. Eu costumo dizer que, assim, quando eu cuido da vida dos meus filhos, eu estou cuidando da minha vida. Quando eu cuido da Verdade. vida das pessoas da igreja, eu estou cuidando da minha vida. Por quê? Porque essas pessoas fazem parte da minha vida. Então é impossível você não se envolver, é impossível você não se preocupar, e é impossível você ficar alheia ao sofrimento das pessoas que você ama, que estão próximas de você. Então, assim, é gratificante. Não é fácil, não é, porque a cobrança ela é muito grande, né? A quem muito é Sim, dado, muito é cobrado, é e verdade. mas é gratificante. É tão gratificante quando você recebe uma mensagem, que você manda uma mensagem para uma irmã da sua igreja e ela fala, eu te amo. É tão gostoso ouvir isso. Eu falei assim, nossa, eu ouço, porque assim, eu não sou carente, né, de ouvir isso. Não sou, porque eu ouço todos os dias do meu marido, eu te amo, e mais de uma vez por dia. Então Uau. ele é muito presente na minha vida em relação a isso, principalmente com palavras de afirmação, que é a minha linguagem de amor. Então ele me conhece bem, 23 anos juntos, né? Já dá Sim. para identificar algumas características pessoais de cada um. Então, assim, mas quando você ouve de pessoas que você está ensinando o caminho da vitória, o caminho para vencer, e essa pessoa te dá um retorno com uma palavra de amor, que te ama, igual uma irmã da igreja, depois ela vai até ouvir isso, que eu não falei para ela. A gente postou no Instagram da igreja, porque ainda é tudo muito novo, né? Eu não sou muito adepta a redes sociais, porque eu acho que rouba muito tempo da gente. E eu quase não tenho tempo, então, assim, eu não tenho redes sociais, mas acabamos cedendo para ter o Instagram da igreja devido ao quadro, né, que nós vivemos hoje. E aí, eu postei uma foto minha e do Rafa, né? Para as pessoas não se identificarem. Olha, são os pastores da Igreja Vida em Resgate Brasília. E aí ela foi e postou assim: são os meus pastores que amo. Nossa, mas eu fiquei feliz. Com essa mensagem assim, simples, que ela falou, meus Amém. pastores, que eu amo. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas podem pensar, eu não vou conseguir mudar o mundo. E ali elas estagnarem e não fazerem nada. E aí eu me deparo com uma pessoa que a gente consegue influenciar, uma pessoa que a gente consegue empoderar, uma mulher, Amém. e aí você vê, realmente, eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo fazer a diferença no mundo das pessoas que convivem ao meu redor. E para mim isso já basta. A gente tem que tomar a responsabilidade para si daquilo que nos é proposto. Então, eu não preciso ter milhares de pessoas. Eu sigo muito o exemplo de Jesus, pastora Elaine, muito. Amém. Jesus, ele, para mim, foi o maior líder e o maior inspirador aos aspirantes a líderes. Jesus, ele não pregava para a multidão. A multidão que ia até Jesus por vários fatores. E um deles era por aquilo que ele tinha para oferecer. Mas ele se concentrou em pegar ali uma dúzia de homens imperfeitos, com suas limitações, com seus caráteres deformados, porque ele já sabia quem era cada um. E ele investiu tempo com Sim. essas pessoas, ele investiu amor com essas pessoas, e ali ele deu o seu melhor. E falou, agora vai e revolucionem o Funciona. mundo. Revoluciona, revolucionem, né? Falou para eles, É. vão lá e revolucionem o mundo. Vocês têm o mundo em suas mãos. Vocês têm a oportunidade agora de dar seguimento, continuidade ao meu projeto aqui na Terra. E aí eu olho para esses discípulos, eu penso neles, nossa, cada um deles influenciou pessoas que influenciaram pessoas e assim foi de geração em geração. E hoje nós estamos aqui, eu e você, pastora, como discípula de Jesus, como seguidora de Jesus. E olha que nós nem o vimos.
Então, nós somos privilegiadas ainda mais, porque nós ainda usamos um pouquinho mais do nível de fé, de acreditar em quem nós nunca vimos, mas Sim. de acreditar que Ele foi quem veio para mudar a minha história, mudar a sua história, mudar a história deste país, mudar a história das pessoas que convivem com a gente. E isso é o mais extraordinário. O poder de influência que este homem exerceu sobre nós hoje nessa geração. Então, Uau. trazendo para nós agora, para nossa realidade, é um desafio muito grande. Se você parar para pensar, com quantas coisas hoje Jesus tem que concorrer, para pensar. Hoje não é só o dinheiro mais, é dinheiro, é poder, é internet, não é? É modismo, Verdade. é padrão mundano, é padrão de beleza. Então, assim, Jesus tem que concorrer com tanta coisa, com tanto estilo de vida diferente, e ainda assim, as pessoas, mesmo resistentes ao chamado dele, mesmo resistentes ao amor, à proposta de Jesus, através da palavra de Deus, ainda assim essas pessoas elas conseguem ser alcançadas. Agora, por quê? Porque elas olham para mim, elas olham para você, elas olham para as pessoas que tiveram uma vida transformada através de Jesus. Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que eu me tornaria se eu continuasse com a vida que eu tinha. Porque aos 14 anos de idade eu morava na Santa Maria, na quadra 206, chamada Faixa de Gaza, onde os Meu bandidos Deus. onde os bandidos entravam dentro da casa para pegar as menininhas bonitinhas que eles queriam para eles. E assim eu cresci vendo tudo isso. Mas eu louvo a Deus porque o amor do Senhor me alcançou. E ali ele me mostrou o mundo de oportunidades que eu tinha para mudar minha história, para influenciar pessoas e também para ajudar pessoas a mudarem suas vidas. E olha como Uau. Deus é lindo, pastora, olha como Deus é lindo. Glória a Deus. Olha onde Deus nos levou para abrir a igreja. Verdade. Santa Maria. Olha onde Mesmo nós lugar. estamos. É O verdade. mesmo lugar onde ele me resgatou. É o mesmo Uau. lugar que ele me levou para poder ajudar outras pessoas. Então é um trabalho maravilhoso. Eu tive uma vida assim de limitações, não tive muito incentivo para estudar, para conquistar. Então eu achava que meu mundo era limitado àquilo ali que eu vivia. E quando eu conheci Jesus, ele foi se apresentando para mim, me mostrando o que ele tinha para mim, me levando a sonhar com coisas maiores. E eu falei, Deus. E ali eu me casei, conheci meu marido, nos casamos e fui morar nos fundos da casa da minha mãe, dos meus pais, que já haviam mudado de Santa Maria, foi para o Gama. Eu morava, pastor Elaine, isso é para honra e glória do Senhor. Eu morava num espaço de 27 metros quadrados. Meu Deus, minúsculo. Bem pequenininho, minúsculo. Era um quarto, uma salinha pequena e um banheiro. Morava eu e meu marido. E a Ana veio. Que com um ano mais ou menos de casado eu engravidei da Ana. A Ana morou lá também. Então ficava eu, Rafa e Ana. Com 3 anos que eu morei neste lugar, eu falei pro Rafa, eu falei assim, amor, eu me recuso a pagar aluguel. Porque eu vi meu pai pagando aluguel durante 16 anos da vida dele. E depois mais 16 para construir uma casa. Eu só saio daqui do barracão do amor, que a gente chamava de barracão do amor. Barracão do amor, essa é Eu boa. só saio, que meu pai fez bem aconchegantezinho pra gente, mas a gente chamava de barracão do amor, que era bem apertado. Quando a gente vê a nossa casa. E foi assim, Deus me tirou de 27 metros quadrados, me levou a enxergar a existência que ele tinha para mim, Uau. num apartamento de 77 metros quadrados. Eu falei, Deus! A gente brincava de esconde-esconde, pastora, dentro do apartamento. Eu tinha uma suíte no meu quarto, que foi aqui no sítio do Gama. Só que, quando Deus tem um chamado para sua vida, ele não deixa você escolher muito o que você quer, não é verdade? Verdade. Quando nós acreditamos que o melhor do Senhor está por vir e que a vontade dele é o melhor para nós, quando nós entendemos isso e deixamos a nossa vida se mover a partir disso, a gente entende que é o que Deus estipula, é o que Deus quer que tem que ser feito. E morando num apartamento, nunca morei sozinha.
Lembra? Fundo da casa Uhum. da minha mãe. Então, sempre morei ali. Pai, mãe, irmãos. Nunca tivemos, assim, um cantinho só nosso. Quando a gente comprou o apartamento que nos mudamos, acho que com um mês, meu irmão foi morar com a gente. Aí Que eu falei, desafio. pronto. Foi desafio. Mas eu falo que é meu filho, meu irmão, que é o mais velho dos homens, né? Eu falo que é o meu filho mais velho. E depois disso, nós nunca mais, temos 18 anos, vamos fazer 18 anos de casado. Eu sei o que é viver eu, Rafa e filhos. A nossa casa sempre recebe pessoas. Hoje mora comigo há 8 anos, a minha sogra mora comigo. Nós trouxemos ela para morar com a gente, porque ela morava sozinha. E ela é uma bênção na minha vida. E é ela que Deus Uau. tem ajudado, é ela que Deus tem usado para me ajudar a cuidar dos meus filhos, porque eu não tenho secretário do lar. Então, aos poucos, a gente vai se dividindo com as tarefas de casa. E aí, Deus me tira do apartamento, pastora, de 77 metros quadrados, que eu já achava que era o paraíso. E me levou para uma casa de quantos metros quadrados, amor? Meu marido está aqui comigo. Mais de 200, mais de Uau. 200 metros quadrados. É a E hoje mesma que eu tive aí? é a mesma. Dei uma reformadinha boa nela. É E linda a aí eu sua tô. casa. E hoje eu tô aqui no meu quarto, que só o meu quarto tem 35 metros quadrados. Então, como você não crê num Deus que te Uau. tira da faixa de Gaza, que te tira de Meu uma Deus. realidade, que te tira de uma realidade de destruição, de limitação, e você não passa isso para as pessoas? Então, o que eu louvo a Deus hoje na minha vida, pastor Elaine, louvo a Deus, é porque Amém. a minha família, os nossos amigos, as pessoas que convivem com a gente, vê Deus na nossa vida. Isso Amém. não tem preço. Eles veem Deus na minha Verdade. vida. Então, os meus pais, os meus irmãos, eles nos respeitam, eles nos amam, não fazem chacota, porque agora, sim, o Rafa, né, quando passou no concurso público, as pessoas, ele mesmo falou assim, nossa, agora eu faço parte das 2 classes mais amadas pelo povo, que é policial, militar e pastor. Aí eu falei, isso é Amém. verdade, amor. Nossa, é um desafio. Pensa, é um desafio você ser policial militar e é um desafio você ser pastor. Porque são 2 classes, infelizmente, muito mal rotuladas. Então Sim. as pessoas elas são tendenciosas a pré-julgar. Só que eu não vivo isso, pastora. Eu sou Amém. respeitada. Nosso ministério é respeitado. Nosso ministério, ele é abraçado. Sabe? É um ministério, assim, ele já é antigo, né? Da pastora Leide, pastor Sim. Daniel, que eu acredito que é a igreja, Verdade. que vocês já Sim. conhecem. Já tem mais de 8 anos em Goiânia. Trouxemos para Brasília, louva a Deus pela vida deles, porque foram instrumentos de Deus, obedeceram o chamado de Deus. E aí o desafio foi lançado aqui em Brasília. E nós vamos fazer 3 anos agora. Vocês virão na nossa igreja, não vai faltar Amém. oportunidade. Em nome Já de está já Jesus. tá alinhado isso. E a igreja está crescendo. E eu vejo a igreja dando fruto. E eu vejo a igreja rompendo. E o mais importante, eu vejo as pessoas conhecendo quem é Jesus. Perdendo aquele medo de frequentar uma igreja. Por isso que eu amo demais o nome da igreja, que é Vida em Resgate. E realmente, o que o Senhor tem resgatado ali de almas, sabe? Tem colocado nas nossas mãos, é fantástico, é extraordinário o mover de Deus na vida das pessoas. Então a gente não fica muito focado em número, porque a igreja não cresce, e Deus ministra demais no coração da gente. Tudo começa pequenininho. Você já viu alguma coisa começar grande? Quando uma Não. coisa é muito grande, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Então tudo começa pequenininho. Então a gente está começando da maneira certa, sabe? Com o alicerce bem fundamentado, e ali Deus tem nos abençoado e nos honrado. Uau, uau. Ai, Deus é bom, né? tremendo. Eita, tarde gostosa, maravilhosa com a Não nossa é amada. bom? É Ótimo bom estar demais. aqui com você, compartilhando um pouquinho do seu testemunho. Isso é só um pouquinho, irmãos, que se a gente É só um fosse pouquinho, é muita falar, coisa. É tem muita muita coisa. coisa. Muita coisa para Então, explicar. tem muita coisa. É sempre bom, né, pastora, ver o que Deus tem feito, porque muitas pessoas acham que Deus não muda a história, né?
E nessa tarde nós estamos aqui sendo grata a Deus, em primeiro lugar, e ser grato também a tudo que Ele tem nos dado, né? Como você compartilhou a casa grande, espaçosa que você tem, Um monte linda. de filho. Muitos filhos para encher a casa, porque também, se não tivesse uma casa, filhos, como que seria uma casona sem só vocês aí? Ficaria vago, né? Mas Deus aqui também não tem sido diferente, pastor. Ele tem nos honrado muito, nos abençoado, nos dado líderes, pastores. Deus tem crescido a igreja de uma forma extraordinária. Assim, lutas e vitória, entre lutas e vitória, mas as vitórias têm sido bem maiores do que as lutas. Então, você que está aí nos ouvindo, vale a pena permanecer, vale a pena seguir Jesus. Você pode estar atravessando agora um dia mau, mas o amanhã vai ser bem melhor. Então tenha foco, tenha objetivo, seja grato pela igreja que você tem, seja grato aos pastores, seja grato à família, seja grato a esses dias, queridos, porque este é o tempo que Deus está nos dando a oportunidade de sermos mais gratos pelo café que nós tomamos, pela água, que você pode tomar uma água agora, não é verdade? Porque você pode comer, porque Deus tem guardado o nosso Brasil. Então, devemos ser gratos por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus vai fazer. Porque dentro de Eclesiastes 3 fala sobre um tempo. E eu acho, pastora, que esse é o tempo que nós, como povo, como servos, devemos ser mais gratos. Sermos mais gratos ao nosso Deus e nos voltarmos mais para Ele com retidão, porque nós, melhor do que ninguém, sabemos do que está acontecendo aí fora, sabemos que é uma guerra travada, mas também sabemos que o nosso Deus vai vencer cada uma dessas batalhas. Então eu convido você nessa tarde que está aqui conosco, convide agora, envie agora essa live para um amigo, para que ele também seja ministrado pelo Senhor e mostre para ele que ainda que ele passe por vale, Deus vai estar com ele, Deus vai sustentar, Deus vai apaziguar as tempestades, Deus vai mudar, porque essa é a especialidade do nosso Pai. Essa é a maior especialidade de Deus, pegar um caos e tornar em vitória. Pegar um vale de ossos secos e transformar em homens, em humanos. Pegar Lázaro depois de 4 dias morto e dar vida para ele. Então Deus tem vida para nós nessa tarde, né, pastora? Vida, vitória, Deus. Você falou tudo. Porque às vezes as pessoas, elas são muito motivadas a buscarem Deus no momento difícil que estão passando. Recebem aquilo que precisam e aí volta tudo ao normal. Então, assim, as promessas que o Senhor tem é para aqueles que estão nele. Não é para aqueles que estão no mundo. Então, todas as promessas, quantas promessas existem na Bíblia? Mais de 8.000 promessas na Bíblia. Se a gente parar para analisar um pouquinho, 10%, se a gente for viver 10% dessas promessas, só 10%. Nós seremos mais do que aventurados. Porque mais de 8.000 promessas que o Senhor tem para nós, eu te digo, poucos conseguem viver 10% delas. Por quê? Porque existe uma batalha travada, como você disse. Existe uma batalha travada entre o natural e o espiritual. E muitas vezes, o servo de Deus, o homem de Deus, a pessoa de Deus, que faz parte do corpo de Cristo, vive muito natural. Né? Então ela se baseia e se firma naquilo que ela consegue apalpar, ver, segurar. Não, eu confio no meu emprego. Só que ela esquece que o emprego que ela tem foi o Senhor que abriu as portas, foi Deus que deu a saúde, foi Deus que deu a sabedoria no momento para conseguir. Mas ela se apega àquele emprego e fala, não, eu tenho que me segurar aqui.
Então, Deus vai ficando de lado porque o emprego é mais importante. A gente não pode esquecer nunca na nossa vida que o Senhor é o nosso mantenedor. Ele é Uau, o nosso provedor. E ele usa a fonte verdade. pagadora que ele quiser para nos abençoar. Seja o emprego, seja um irmão, seja a igreja, seja a família. Nós temos que ter a humildade de enxergar o favor do Senhor nas pessoas que a gente não quer. Através de Sim, pessoas que a gente, sabe, não queria depender. Mas a gente tem que ver Deus ali, agindo ali, para nos suprir, para guardar o nosso coração, para nos livrar do dia mal. Porque uma promessa é que ele jamais vai deixar o justo dele mendigar o pão. Aí as pessoas, mas eu tô aqui, Senhor, isso faz parte da palavra, pastora. E eu quero que as pessoas prestem bem atenção nisso. Porque eu tô aqui, Jesus, sofrendo, e as pessoas estão falando que Jesus é bom, que a vida é boa e que nada de ruim vai acontecer, mas e o meu sofrimento, Deus? Eu estou sofrendo, mas Deus não ignora o sofrimento do homem. Isso está lá no livro de Salmos. Ele sabe da aflição que nós temos. Lá no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, diz assim: Ele sabe da sua aflição e tem recolhido todas as suas lágrimas. Estão todas anotadas no livro de Deus. Deus uau, sabe o que você tem passado. Deus sabe o que você tem chorado. verdade. Ele está recolhendo as suas lágrimas, desde que as suas lágrimas não sejam de murmuração. Porque onde entra o quê? A gratidão. E eu quero levar os irmãos agora, posso? Pode, Rapidamente? Quero pode. levar os irmãos agora a se atentar ao que a palavra do Senhor nos diz nesta tarde. Essa palavra hoje, ela ministrou no meu coração, essa palavra que nós vamos compartilhar com você. Quando eu falo nós, sou eu, Tati, pastora Tati, e o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos compartilhar uma palavra com você que veio hoje do coração de Deus para o meu coração. E eu quero externar isso para o coração de vocês. Que se encontra lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o 18. Se você quiser anotar para acompanhar a leitura, amém. Se não, faça a leitura depois que terminar a live, não tem problema. Lá diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos em Cristo Jesus. A versão da minha Bíblia ela é mais atual. Então eu quero repetir com vocês esse versículo. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, isso é o que Deus quer de nós, por estarmos unidos em Cristo Jesus. Então te pergunto essa tarde, pergunto para você que está nos ouvindo, para você, pastora. Você está alegre? Você está orando? Está agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida, no cenário atual que vivemos, no cenário atual que o país está vivendo? A gente tem agradecido a Deus? A gente tem mostrado essa gratidão para Deus? Sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas ruins? Porque o que Deus quer de nós é isso. Que nós estejamos alegres porque temos Ele, que oremos porque cremos nele, que agradecemos em todas as ocasiões, porque isso agrada o coração de Deus. Está lá em 1 Pedro. Isso agrada. Quando nós somos gratos a Deus, nós alcançamos o favor do Senhor. A gratidão, ela antecipa milagres. Jesus, Uau, antes da crucificação, ele repartiu o pão e deu graças. Ali ele está ensinando. Quando houve a multiplicação dos pães e do peixe, Jesus apresentou, deu graças. Então, antes de tudo que nós estamos vivendo, mediante esse cenário de conflito, porque o conflito ele não é só externo, o conflito ele é interno também. E nós travamos uma batalha internamente. Então, nesse momento, a gente tem que falar: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te dou graças. E te agradeço por isso. Só que hoje, como nós havíamos falado anteriormente, lá no início da nossa conversa, falando sobre gratidão, existem muitos fatores que nos impedem de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor.
E um desses que a gente vai falar agora, porque a live está quase terminando, né? Nós temos 15 minutos. Então tá, vou falar só de um, porque eu acredito que desde o início da live aí o Senhor tem abençoado e tem edificado muitas pessoas. Eu creio em nome de Jesus. Porque eu acredito também que as pessoas recebem uma live e olham para essa live e falam, mais uma live? Ah, eu vou entrar aqui para ver o que vai dar. Só que não é mais uma live. É mais uma oportunidade que Deus está dando para essa pessoa ouvir a palavra do Senhor. Ser Amém. ministrada pela palavra do Senhor. Ser restaurada através dessa palavra que tem poder. Então, um desses fatores que nos impedem hoje de vivermos essa gratidão, de externarmos essa gratidão a Deus, se chama nosso nível de contentamento. Já parou que hoje as pessoas elas têm muito acesso às coisas com muita facilidade? Na época dos nossos pais era difícil comprar um carro financiado, não é verdade? Sim. O celular, então, não fazia parte da nossa geração, ó, lá na nossa adolescência. Pelo menos eu fui ter celular depois dos 20 anos de idade. Então, hoje, as pessoas elas têm muita facilidade de terem acesso às coisas boas. O mundo está nas mãos dela, dentro da própria casa, que é o celular. Através do celular, através das redes sociais. Ali você começa a travar uma batalha interna e externa também. Porque começa a ver coisas boas que você também poderia viver. E ali começa o quê? A insatisfação, começa a murmuração, começa a reclamação. Ali você começa a externar vários sentimentos de comparação. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano consegue e eu não consigo? Então, até isso, a palavra de Deus nos dá a resposta. A gente não tem que ficar questionando se o ímpio, se o não ímpio consegue, a gente não consegue, porque a palavra de Deus diz que o sol brilha e nasce para todos. Só que nós temos um diferencial, que é Jesus. Então, pense que você, como servo do Senhor, conhecedor da palavra, tendo entendimento de quem você é nele, da sua identidade nele, você vai conquistar muito mais do que aquele que está no mundo lançado à própria sorte, vivendo o suor do seu próprio trabalho, correndo atrás com o seu próprio punho. E aí a gente começa, esse nível de contentamento começa a tirar de nós esse sentimento de gratidão a Deus. E aí a gente começa a pensar, não, eu não estou satisfeita com o meu barracão do amor. Ah, não, meu barracão do amor está muito apertado, eu tenho que ir para um apartamento. Aí a gente vai para um apartamento, chega lá, ah, não, meu nível de contentamento está elevadíssimo. E eu não consigo agradecer a Deus que me tirou do barracão do amor e me levou para o apartamento. Entendeu mais ou menos o exemplo? Então tem pessoas que vivem assim, estão vivendo, né, numa vida miserável. Quando eu falo miserável, não é passando fome, não. É uma vida miserável, ausente de Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Uma maneira que nós temos de demonstrar nossa gratidão ao Senhor é louvando e reconhecendo a nossa total dependência dEle. Porque sem Ele nós não somos nada. Tudo que sou vem dEle. Tudo que tenho vem dEle. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso nível de contentamento. Porque ele nos afasta de Deus. E acaba que abre espaço para muitos outros pecados entrarem. E aí a gente deixa de priorizar Deus. Para pensar, pastora. Para pensar. Quando o seu foco deixa de ser a obra de Deus, deixa de ser a sua família, deixa de ser aquilo que realmente é importante, o que acontece com a sua vida? Não tem sentido. Você começa a ficar perdida. Você fala, ai, isso não tá bom. Ah, esse emprego já tá ruim. Ah, esse carro que foi Deus que deu, você não consegue nem ver Deus nele mais. Já começa a reclamar, já começa a ficar insatisfeito. Então, hoje, o que eu tenho para passar para os irmãos, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, sejam gratos em todas as situações. Sejam gratos em todas as ocasiões. Em todos os momentos, eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer a Deus. Em todos os momentos, eu tenho certeza que você tem o que lembrar, trazer a sua memória para você agradecer a Deus. Pelo fato de você acordar todos os dias, de você conseguir respirar, desse vírus não ter alcançado a sua vida nem a vida daqueles que você ama, de você ter um emprego. Ah, mas eu não tenho emprego. O Senhor está olhando para a tua aflição. Não se preocupe, entregue para o Senhor. Eu tenho uma irmã na igreja que ela
perdeu o emprego nessa loucura de pandemia. E quando ela perdeu o emprego, e a gente conversando com ela, nós ministramos na vida dela e ela falou assim, a gente perguntou para ela, o que você tem orado? Ela, eu tenho pedido a Deus que eu consiga um emprego perto da minha casa. Ela perdeu um emprego, na mesma semana ela conseguiu um emprego perto da Uau, casa dela. glória a Deus. Porque ela viu Amém. Deus em meio às dificuldades. A oração muda circunstâncias. Nós precisamos ver Deus em todos os momentos na nossa vida. Então, quando a gente acha que está tudo perdido, que não há solução, é onde Deus entra com a provisão. É onde Deus entra com a vitória. É onde Deus entra ali para te mostrar, peraí, sua vida está nas mãos de quem? Na sua ou na minha? Então, mesmo quando nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, nós temos essa consciência, sabemos disso. Ainda assim, você ora e fala, Senhor, eu sei que a tua vontade é o melhor para mim, mas ouça o desejo do meu coração. Eu preciso disso, Deus. Porque se não estiver em conformidade com a vontade de Deus, pastora, Deus tira. Não é verdade? Você tem Sim. algo no seu coração. Nós fazemos planos e precisamos fazer planos, precisamos sonhar. Nós fazemos planos e colocamos nas mãos do Senhor. Deus, está em conformidade com a tua vontade para mim? Se não estiver, Deus tira do seu coração. Ele não vai simplesmente adaptar a tua vontade com a dele. Não, é a dele que vai prevalecer na sua vida. Então nós temos que ter essa consciência que nós dependemos totalmente do Senhor. Está fora do seu controle? Ótimo. Quando a gente perde o controle das coisas que é bom, que a gente vê o poder de Deus agir. Porque quando a gente perde o controle é quando Deus entra na nossa vida e fala, agora me dá aqui, que quem vai controlar sou eu. Que você já bateu cabeça demais, deixa comigo. Que é onde Deus começa a ajustar tudo que está desajustado na nossa vida. É assim que Deus faz. É assim que Deus tem feito na minha vida. E eu não sou diferente de você. O Espírito Santo que habita em mim não é diferente do que habita em você. Então, mesmo a gente de milagre que age na minha vida, age na sua vida. Precisamos crer. O que muda é a nossa intimidade com Deus. O que muda é o nosso nível de fé. E fé nós só adquirimos com intimidade. Então, pare para analisar a sua vida. O quanto você tem dispensado do seu tempo. Quando eu falo dispensado, é no sentido de investimento. O quanto você tem investido do seu tempo com a leitura da palavra. O quanto você tem investido o seu tempo com a oração. O que tem saído da sua boca? Provérbios 23 diz, assim como pensar em seu coração é como você vai viver. Assim como nós imaginamos aqui, que sai aqui pela nossa boca, é como nós vamos viver. O que tem saído da sua boca nos momentos difíceis? Gratidão ou murmuração? Agradecimento a Deus ou reclamação? Porque não está aguentando, porque está difícil? Não dá. A maneira que nós agradecemos ao homem, ela é diferente da maneira que nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos ao homem, pastora, é com muito obrigado, é com cortesia, é com educação, é com reciprocidade. Assim nós agradecemos aos homens por aquilo que eles têm feito por nós. Mas a maneira, a nossa linguagem de agradecer a Deus é totalmente diferente. Nós agradecemos a Deus através do louvor, é louvando a Deus, é entoando cânticos de adoração. Tá doendo? Uau. Tá louvando. Tá sofrendo? Tá louvando. Tá triste? Tô louvando. É demonstrando a nossa total dependência dele em todas as áreas da nossa vida. É assim que nós vivemos. É assim que o crente vive. Esse é o princípio da bênção. A gratidão. É o princípio ali, ó, começar, sabe, a receber tudo aquilo que Deus tem para você. Começar a viver as promessas. É ali, a gratidão. Em tudo dai graça. Vamos agradecer, vamos adorar, vamos engrandecer o nome do Senhor. E é por quê? Porque Ele tem muita coisa para fazer. E Ele tem pressa em fazer. Ele tem pressa, pastora Elaine, em te abençoar. Amém. E o Senhor manda te dizer esta tarde aqui, eu ministrando agora a palavra aqui, Deus manda dizer para você que você é insubstituível. Uau. Viu? Você é insubstituível. O que é, aonde Deus te colocou e quem Ele te deu foi para você. E Ele vai cobrar de você também. Então, tenha certeza que você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Plantada. Você está plantada.
E no tempo certo, agora, está começando a florescer. As coisas vão começando a mudar. Então, às vezes a gente acha, já estou plantada, já estou dando frutos. Não, nem começou ainda a dar frutos. Está criando raízes profundas. Para Amém. quando o vento tentar derrubar, ele não vai conseguir. Derruba algumas folhas, mas nós permanecemos firmes. Então, Amém. assim, que eu tenho a palavra de Deus, que o Senhor ministrou quando eu estava orando pela igreja hoje, que o Senhor ministrou no meu coração, é que não se cansem em ouvir a palavra do Senhor. Não se cansem em assistir as lives que a igreja está chamando e convocando o povo para assistir. Não se cansem de buscar e de serem alimentados por Deus. Porque assim como vocês alimentam o corpo 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço, jantar, hidratam o corpo de vocês com água todos os dias, assim vocês têm que fazer com a palavra do Senhor para reforçar, para fortalecer o espírito. Tem que alimentar o espírito, porque sendo alimentados uma vez por semana, ninguém sobrevive. Morre. E depois está fraco e não sabe por quê. Mas a live está lá, disponível para assistir. Mas eu estou fraco espiritualmente. Mas por quê? O pastor está lá pregando a palavra diariamente. Então a gente perde a oportunidade de ser abençoados por Deus. Porque não queremos enxergar aquilo que o Senhor tem para nos dar. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês essa tarde. Meu Deus, que maravilha, que palavra boa, maravilhosa. Amém. E ser gratos é nada mais do que você ter louvor dentro de você. Nos dias maus, você precisa ter louvor dentro de você. Você precisa conhecer Deus de fato e de verdade, porque o dia mau vem para todos. Os bons, os maus, o rico, o pobre, como o coronavírus veio para todos nós. Trouxe igualdade, que o povo igualdade. Não, todo mundo está dentro de casa, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, o que Deus quer que você... Isso, o que Deus quer de mim e de você, queridos, que você tenha louvor, tenha a palavra dentro de você, porque escondi a palavra dentro de mim. Você precisa ter Deus dentro de você, segurança que Deus está com você, porque você vai ter gratidão suficiente para o dia bom e para o dia mau, não é, pastora? Nós estamos caminhando para o momento final dessa live, pastora. Que pena, que pena. Passou. Né? Tá ótimo. Por mim, a gente ficaria, teríamos mais palavras, mas o tempo não espera. Mas, pastora, antes de terminar, eu preciso que você nos abençoe. Ore por nós, pela igreja. Ore pelos nossos ouvintes aí dessa live. E nos abençoe grandiosamente. Vou abençoar, sim, em nome de Jesus, porque a live, ela fica 24 horas no Instagram, né? Então, ela ainda vai alcançar muitas pessoas, né? Então, a palavra de Deus, ela não mede esforços, ela não tem limitação de espaço e nem de tempo para abençoar o povo de Deus. Então, assim, quem assistiu, quem participou da live ao vivo, amém, glória a Deus, é uma bênção. Você se sinta privilegiado e compartilhe essa live com quem você ama, com quem você tem intimidade, com quem você não tem. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser alcançada, né? Ela precisa alcançar os corações, assim como alcançou a minha vida, assim como alcançou a vida da pastora Elaine e a sua vida também, que está nos assistindo, ela precisa alcançar muitas outras pessoas que estão precisando. Precisando de quê? De ouvir mas eu já ouvi essa palavra, não é, pastora? Mas Verdade. ela já está acabando. Vamos orar. Já está acabando. Mas ela precisa alcançar pessoas que precisam de serem edificadas. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Feche seus olhos, se concentre na pessoa de Jesus agora, neste momento, aí onde você está. E vamos entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Pai, na Tua presença. Entramos na presença do Autor da vida. Entramos na presença do Rei dos Reis. Pai, eu peço agora diante do Senhor, que o Senhor venha com Teu reino, Pai, sobre esta nação. Que o Senhor venha com Teu reino, Deus, sobre a vida da Igreja Batista Semear. Que o Senhor venha com Teu reino, com a Tua vontade, Deus, que é o melhor para cada um de nós, na vida de cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu profetizo bênçãos, Pai, sem medidas na vida dos Teus filhos.
Eu profetizo, Pai, uma vida inspirada no Senhor, que é uma vida de santidade, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um dos seus filhos nessa tarde, ou quando eles forem ouvir, Pai, assistir a esta live. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar a tua presença, que o Senhor possa derramar o teu Shekinah, que o Senhor possa curar quem precisa de cura na alma, quem precisa de cura física, em nome de Jesus, que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor restaure, Senhor, os casamentos, que o Senhor restaure, Pai, a intimidade nos lares, Pai, a intimidade entre família, a intimidade com